saber, então, por que a gente estuda a gramática. Qual é a necessidade da gramática? O que é a gramática? Qual o objetivo do estudo da gramática? Isso aqui é uma gramática, né? É um conjunto. Aqui nessa gramática, a gente tem o quê? Um conjunto de regras, um conjunto de normas. Essas normas, elas são usadas para o ensino da língua, para o estudo da língua portuguesa. Para que eu estudo isso? Para que não se perca. Então, já imaginaram? Existem vários lugares no mundo que se fala a língua portuguesa. Vocês já imaginaram se cada lugar desse falasse essa língua de uma forma diferente? Já pensou? Como que seria? Ia chegar um momento que ia acontecer? Tudo se perderia. Então, por isso é que a gente estuda a gramática. E essa gramática, ela é estudada para quê? Como é que eu vivo? Eu vivo com a comunicação. Então, a gente sabe que desde o início dos povos, desde os povos antigos, as pessoas se comunicavam não através da escrita, mas através de gestos, depois através de desenhos. Essa é a história sobre a comunicação, certo? E como é essa comunicação hoje? Essa comunicação, ela é feita como linguagem. Então, a gente chama de linguagem. O que é linguagem? É a forma que as pessoas se usam para se comunicarem, né? Então, o homem, ele precisa se exprimir. E aí, quando ele precisa se exprimir, ele se exprime como? Através da linguagem. Que linguagem é essa? Linguagem falada, linguagem escrita, através de símbolos, através de gestos, etc. Mas o que acontece? Acontece que a gente precisa de uma comunicação correta, que é chamada de comunicação linguística. Como é feita essa comunicação? Através da fala e da escrita. Aí a gramática, ela estabeleceu o estudo, o ensino da gramática, se estabeleceu através da fonética e da fonologia, que é o estudo dos sons, através da morfologia, da sintaxe, da semântica e da estilística. Vou falar sobre cada uma delas. Vamos falar sobre cada uma delas. Então, eu não sei se deu para vocês verem a gramática. O que acontece? Isso aqui então é a gramática, tá? Isso aqui é uma gramática. Eu acredito que todo mundo conhece a gramática, já ouviu falar, né? O que é a gramática? É onde estão contidas todas as normas dessa linguagem, dessa comunicação que eu falei, certo? Bom, dentro dessa gramática que a gente tem todas as regras, todo o ensino da língua e no caso nosso, da nossa língua portuguesa. A fonética e a fonologia, ela vai atentar aos sons da fala. Então aqui a minha preocupação é como eu estou falando. Qual a diferença da fonética e fonologia? Hoje a fonética e a fonologia são muito parecidas, não tem tanta distinção. Mas a distinção mais específica é que a fonética, ela está preocupada mais com aquela parte, aquela questão física. E a fonologia é ligada mais à fala mesmo, à fala em si. Então, a fonética vai se preocupar mais da representação gráfica desse som, enquanto a fonologia vai se preocupar exatamente com esse som que sai da minha boca. Na fonética, a gente tem a diferenciação entre letra e fonema. A letra é aquilo que eu escrevo, é a representação. Então, quando eu quero falar F, eu vou escrever fazer esse desenho aqui, essa forma aqui. O fonema já é diferente. O fonema é exatamente o som que sai da minha boca quando eu falo. Isso é fonema. Então, a fonologia está mais preocupada nesse som. E a fonética mais com essa característica das regras mesmo, dos sons, do uso dos sons, da aplicação dos sons. Bom, e a morfologia? O que é a morfologia?
Essas regras, gente, que eu tô falando com vocês, é só para que vocês entendam qual é o objetivo do ensino, né? Porque isso não vai ser cobrado na prova, mas você precisa saber, entender por que você está estudando fonética, por que você está estudando fonologia, tá? Bom, a morfologia, morfo, significa forma, logia, estudo. Traduzindo isso aí, explicando isso aí, a gente tem o quê? A forma das palavras. Então, morfologia, forma das palavras. É aqui que eu vou estudar como as palavras se formam, como se forma o substantivo, como se forma o verbo, como a gente sabe, vê, por exemplo, que o verbo tem um radical, mais as desinências, mais a vogal temática. Então, isso se estuda onde? Isso se estuda aqui na morfologia. A gente analisa o substantivo, se ele é primitivo, se ele é composto, se ele é derivado, se ele é coletivo, onde? Aqui na morfologia. É aqui que a gente vai usar o artigo, numeral, aquelas 10 classes de palavras que a gente chama de variáveis e invariáveis, que foram divididas para o ensino da língua portuguesa, certo? Bom, depois da morfologia, a gente tem a sintaxe. A sintaxe, ao contrário da morfologia, mas muita gente confunde sintaxe com morfologia, principalmente na hora de responder, de analisar. Qual é a diferença das duas? Se aqui eu vou estudar a forma das palavras, a constituição das palavras, a formação das palavras, aqui para mim não interessa essa formação das palavras. Aqui o que eu vou estudar é a colocação de cada uma dessas palavras dentro de um contexto. Interessante, né? Então aqui eu preciso que essa palavra ela esteja dentro de uma oração para que eu saiba qual é a sua função sintática. Aqui eu não preciso. Na grande maioria das vezes eu consigo identificar qual é a forma, qual é a morfologia da palavra, se ela não estiver dentro de uma oração. E aqui não. Aqui o que acontece? Eu preciso que ela esteja dentro de uma oração para eu descobrir qual que é a forma, qual que é a posição dela ali dentro daquela oração, tá? Então, por exemplo, se eu pego jantar, a palavra jantar solta, ela pode ser um verbo, pode ser um substantivo. Mas dentro da minha oração é que eu vou saber se essa palavra ela é um sujeito, se essa palavra é um complemento. Então isso eu analiso onde? Na sintaxe. Então a sintaxe sempre vai analisar os termos de uma oração, dentro de uma oração. E a semântica? Então a semântica é o conjunto de tudo isso. A semântica, na verdade, ela está ligada ao meu texto. A semântica ela está ligada à minha condição de aplicação da fonética, da morfologia, da fonologia, da sintaxe aqui dentro do meu texto. Então a semântica, na verdade, ela significa o quê? É a adequação, é o uso, é a adaptação de todo o conjunto lexical. Conjunto lexical é vocabulário, então todo o meu vocabulário, para poder usar dentro de um texto. Então, a semântica, depois, muita gente às vezes fala comigo assim, tive um mentorado há pouco tempo que ele falava que a maior dificuldade dele não era em gramática, que a dificuldade dele era em escrever. E eu tentava explicar para ele que a dificuldade dele em escrever era decorrente da sua falta de conhecimento gramatical, sua falta de conhecimento linguístico. Por quê? Porque quando você não conhece aqui, você não consegue aplicar aqui. A semântica, ela é justamente para que você consiga aplicar essas regras e expressar da forma que você achar conveniente ali, da forma que você necessitar, certo? E por último, a gente tem a estilística. A estilística trata essencialmente
do estilo. Então, a estilística, a preocupação da estilística é com aquela beleza, é com que estilo você está escrevendo. Um exemplo aí da preocupação com a estilística são as figuras, figura de linguagem, figuras de pensamento, figuras de construção. Isso se estuda aqui na estilística. Então, a estilística, ao contrário da semântica, ao contrário não, né? Ela, na verdade, ela dá um segmento para a semântica. Porque para a gramática, a semântica que importa aqui é a semântica que a gente chama de semântica descritiva. Então é o quê? São sinais de pontuação, por exemplo, que a gente tem que saber adequá-los dentro dessa semântica. Então, o que importa para a semântica é essa semântica descritiva. São as regras que tem ali para essas regras para serem aplicadas dentro do texto. Já a estilística, ela vai preocupar mais com a beleza do seu texto, a estética do seu texto, mas não a estética visual, a estética escrita, a estética da sua linguagem. Então, por exemplo, ela vai preocupar se você não está sendo redundante, ela vai preocupar se você não está usando um pleonasmo, ela vai se preocupar se aquela linguagem é adequada ali. Isso se estuda na estilística. Então, o conjunto gramatical, a gramática descritiva, ela estuda esses cinco aspectos, né? Cinco aspectos aqui de normas, conjuntos de normas que são necessárias para que a gente não se perca aí ao longo de toda a nossa linguagem, ao longo de todo o nosso processo de comunicação com a fala e com a escrita.